compreender um texto simples, um texto curto. É mais fácil para essa criança que está treinando a compreensão leitora, é muito mais fácil você escrever poesia do que prosa. A prosa é de difícil entendimento. Um texto em prosa não traz a musicalidade natural da língua falada. Você tem que, ao ler, saber quando é que você tem que dar uma pausa, a ênfase da exclamação. Mesmo que você esteja lendo de modo mudo, você dá a ênfase da interrogação, você respira na hora certa. Uma criança que está ainda lendo, ela babeta e respira no momento errado, lê todas as sílabas e no fim não entendeu nada. Já a poesia, principalmente a redondilha, no mundo inteiro, faz-se redondilhas. Por quê? Porque a redondilha tem o hausto natural da respiração. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha. Eu estou falando isso com muita naturalidade, de acordo com a minha respiração normal. É a redondilha de 7 sílabas. Se você pega muitas letras de música, estão tudo em redondilha de 7. Algumas de 6 e tal. Um verso muito comprido, um dodecassílabo, é mais difícil de ser lido. Então, você tem que escrever assim. Então, isso tudo são necessidades que eu tenho para poder me comunicar com o meu leitor. Eu preciso que ele goste de ler. Porque, politicamente, eu preciso que o brasileiro aprenda a ler bem. E aprenda coisas. E possa crescer para ser melhor. E se ele for melhor, o Brasil será melhor. Nós sabemos que de cada 4 adultos que se dizem alfabetizados, apenas um é capaz de entender um pequeno texto no Brasil. Como é que nós vamos fazer um grande país? Como é que nós vamos votar bem? Como é que nós vamos escolher bem ou cobrar bem dos nossos governantes se nós não sabemos nem ler? Nós não entendemos o que lemos. E essa é a nossa realidade. É por isso que somos atrasados. É por isso que somos um país pobre. E continuaremos sendo, enquanto a prioridade não for a educação. Continuaremos sendo. Não tenho nenhuma esperança. Não adianta pensar, agora nós vamos eleger um bom presidente que vai resolver. Não! Quem faz um país não é presidente nenhum, é o seu povo. Ou você acha que o Japão é grande porque sempre teve grandes imperadores? Nada! Porque tem um povo que estuda, que trabalha, que é sério. E faz daquelas ilhotas pedregosas um grande país. O que adianta o Brasil ser tão bonito e grande se nós não sabemos usá-lo? Então, aqueles que sabem se aproveitam. Esse é o normal da humanidade. Tá? E essa é a nossa história. Então, um autor como eu, que escolheu ensinar a escrever para essa turma, eu quero fazer bem essa turma, eu quero que eles gostem de ler. Eu preciso que eles gostem de ler, como cidadão. Se eu levá-lo a gostar de ler, ele vai ler outras coisas. Ele vai ler ainda tudo que está na internet. Ele vai ficar ser grande. E o meu país que ele vai fazer para os meus netos vai ser melhor. Tá? Então, a gente tem essa preocupação. Eu não penso em escrever para adultos. Eu penso mesmo, eu sou um autor de formação. E não tenho vergonha disso, tenho orgulho disso. Eu trabalho para que as crianças venham a gostar de ler. E muito, olha gente, uma coisa eu vou confessar para você, não gosto de me gabar, mas foi a coisa que mais me dá alegria, até hoje me dá alegria, a Ana Letícia sabe disso. Antes eu recebia muita carta, agora os carteiros estão desempregados, agora só e-mail. Mas quando eu recebi uma carta assim, Pedro, sabe, eu não gostava de ler. Aí a minha professora mandou eu ler um tal livro, achei que era chato, mas eu gostei. Eu gostei muito. Era a Droga da Obediência, ou era a Marca de uma Lágrima, ou era a Feiurinha e tal. E eu me lembro, em 84, quando saiu a Droga da Obediência, no fim do ano, eu recebi uma carta de uma menina que era assim, essa carta eu gostei muito, na chamada Núbia Machado Vieira.
ela agora, eu perdi ela. Ela casou com um francês, está na França há muitos anos, nunca mais falou comigo. E o e-mail que eu tenho dela não responde. Mas a Núbia me escreveu que não gostava de ler, porque tal, ela morava aqui na Penha, em São Paulo. Eu não gostava de ler, mas eu gosto muito da Droga da Obediência, e nós ficamos ali, continuamos trocando cartas. 4 anos depois, em 88, uma carta dela dizia que ela estava lendo a Odisseia de Homero e Canaã do Graça Aranha. Quer dizer, de não gostar de ler, por causa da Droga da Obediência, será que eu ajudei ela a chegar a Homero? Poxa, posso pedir mais algo da vida mais o quê? Além disso. É isso que eu quero. Tá? Essas são as nuvens da vida, as Anas Letícias da vida que fazem a minha felicidade. E até hoje eu recebo isso. Recebo e-mails falando assim. Se bem que agora eu diminui um pouco a carta, porque o e-mail, a criança menor não faz. Bilhetinho ela sempre fazia, né? Agora não peguei mais as crianças menores. São os mais velhos, né? Que mandam e-mail. Nem todos sabem o meu e-mail. Antes mandavam cartas para a editora, né? A editora chegava nas minhas mãos. Esse é o grande orgulho de trabalhar com isso. E a grande felicidade. É bom ficar na velhice e ver que alguma coisa valeu a pena. Uma vez recebi de uma moça que foi minha leitura. Aí adulta ela fez faculdade, formou-se em Direito, e aí ela fez concurso e virou juíza. E ela me mandou uma carta, já te falei, né, Ana? Mandou uma carta dizendo assim: Pedro, sabe, cada vez que eu pego um processo muito difícil, eu fico pensando como um cara agiria nesse momento. Puxa, posso pedir mais? Aquilo que eu escrevi daqueles meninos, a ética daqueles meninos, que são os caras da Droga da Obediência, mora na consciência de uma juíza. Ela vai buscar justiça. Em palavras que o Miguel disse ao Magri, ou Chumbinho. É bacana, viu, gente? É muito bacana ter essa profissão. Eu escrevi um livrinho adulto, né, você sabe, mas fiz por acaso, só saiu ano passado, mas por causa de um amigo, eu fiz o Sherlock Holmes e tal, mas não pretendo voltar. Eu quero, já ano passado, ano que vem, já fazer mais um livrinho de poesia, de pequenas poesias para criança, e aí também é poesia, quando eu faço poesia. Não adianta eu fazer poesia para criança, eu, um adulto, fazendo poesia para criança. Isso aí não tem nenhum interesse. Qual é a minha opinião? Olha que lindo barquinho. Bobagem. Eu tenho que fazer a poesia como se ele estivesse fazendo. A poesia em primeira pessoa, feita pelo leitor que está fazendo. Que são as minhas poesias, né? O menino falando do mal do irmão dele, meu irmão, o irmão menor é chato, mexe nos meus brinquedos. Isso ele pensa. Então faz sentido eu fazer uma poesia sobre isso. Então eu tenho uma que vocês vão gostar, que eu fiz um menino, que vai sair nesse livro desse ano, 18, esqueci até o título do livro, mas o menino chega da escola e fala assim para a mãe: Mãe, eu tenho boas novas, mas tem uma bem ruim. Uma me deixou alegre, outra é bem triste para mim. Uma é que eu passei de ano, tudo azul do boletim. Eu só tive boas notas, do começo até o fim. Mas a outra é muito triste. É pior do que castigo. É que a minha professora não passou junto comigo. Então, isso faz sentido para uma criança pequena. Tá? Porque é ele pensando. Não é um velho pensando por ele. Então, esse tipo de ponto de vista que você perguntou, qual é a diferença? Veja, um menino, isso para um menino é uma história que pode agradar uma criança de 8, 9, 10 anos. Mas já é bobinha para um menino, criança de 14. Tá? Então, por exemplo, tem uma poesia no Cavalgando Arco-Íris, para criança pequena, que é sobre namoro. Como é que é o namoro? Eu me lembro uma vez, o meu filho mais velho, tinha uns, sei lá, 5 anos, estava no maternal, e falou: eu tenho uma namorada. Que legal, Rodrigo tem uma namorada. Aí passou um tempinho, eu falei: escuta, e a tua namorada? Não estava namorando ela? Por que não está namorando?
porque no recreio eu quero jogar bola, ela quer ficar de mão dada. Então eu quero ver os negócios. Então, essa é um namoro, uma criança de 5, 6 anos. Não faz sentido. Agora, se eu estou falando para uma criança, uma menina de 13, 14, é diferente. Aí dá a marca de uma lágrima. Tá? Eu adoro fulano, ele não liga pra mim. Sabe? É bem na idade. Então você tem que ter essa preocupação. E é incrível que autores como Robert Louis Stevenson entendeu isso. Ele entendeu. Ele fala perfeitamente para um pré-adolescente. A Ilha do Tesouro pode ser perfeitamente lido. Mark Twain entendia para cachorro de criança no século XIX. O Tom Sawyer tem um grupo de assaltantes. Os amigos deles resolvem. Nós vamos ser assaltantes de estrada. Aí nós vamos sequestrar as moças. Ah, é? E que é para que elas sejam resgatadas. Mas o que quer dizer resgatado? Ah, vai ver a gente dar com um pau na cabeça dela. Ele não tinha ideia. Sabe, é isso, criança. E ele entendia o Mark Twain. Ele entendia disso. Quer dizer, o que é? Assim, na época, nem havia Freud, nem havia nada disso. Como é que ele entendia? Sensibilidade. Como é que um artista como esse entende? Não é? Então, você tem que saber isso. E você tem que respeitar. Eu tenho até algumas críticas quando eu leio coisas que não são adequadas. A nossa grande poeta Cecília Meirelles tem um livro infantil que é poesia para criança, e que eu não acho que seja. Ela tem uma poesia que essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Não sabe nem dó nem ré, mas fica na ponta do pé. E no fim vai dormir como toda criança. Ela faz uma poesia desprezando o sonho de uma menina que quer ser bailarina. Como? Ela tem que apoiar. Não, ela despreza. Como qualquer criança ela vai dormir. Não, é importante quando ela fica na ponta do pé. É muito importante, você tem que dar apoio para isso. Eu acho a nossa grande poeta, e é grande, porque eu adoro as poesias dela, mas para a criança eu desconcordo, como dizem os mineiros. Eu desconcordo, não é assim. Você tem que falar para a sensibilidade dela. Eu adoro também quando vem uma carta de uma menina, ainda quando elas são jovens. Você escreveu a marca numa lágrima. Eu sou a própria Isabel, acho que você me conhece. Claro que é isso. Né? Então, essa é a função de um escritor como eu. Entendeu? É assim. Temos uma pergunta ali. Primeiro, eu sabia que você tinha tido essa relação com o Vini. E eu, por acaso, trouxe para ler antes, Jesus Homem, Balada de um Palhaço. Balada de um Palhaço. Autografado por ele, que bacana. Ele fez para Valderez fazer o palhaço, que era a esposa dele na época. Né? Depois eles se separaram e ele casou com a Vera. Tadinho do Plínio. Pois é, ele não teve sucesso. O que era o sucesso para ele? Ele fazia a coisa que tinha que fazer. Mas a pergunta é outra. Eu cresci lendo, acho que uma bagagem bastante boa de literatura juvenil, infantil, Monteiro Lobato. O resto é estrangeiro, né? O resto eram traduções, né? Tá, Monteiro Lobato, enfim, toda aquela literatura de La Fontaine, aquelas coisas. Cresci também com uma revista que as pessoas não falam mais, mas que era maravilhosa para criança, que era o Recreio. Né? Você ainda pegou Recreio? Puxa. Recreio, maravilhoso. Eu escrevi para ele. E tinha na TV uma coisa maravilhosa também para criança, que era o Vila Sésamo. Né? Então isso me deu uma bagagem de imaginação, cresci com uma coisa muito fértil. Né? E minha pergunta para você é o seguinte: o mundo que você vê aí hoje, me parece que não tem toda essa fertilidade para... Não sei, eu queria saber de você se você acha que essa bagagem inicial da criança, do jovem, ela influencia na sua vida posterior ou não? Mas você é feito em criança. Você quando você é o que você era aos 8 anos.
Você não mudou muito, não. Você se formou quando era pequeno. Até tua ética, teu senso de disciplina ou de ordem já estava pronto. Quando você tinha 5 anos. Tá? Então, por isso que é importantíssimo você trabalhar. Por isso que eu digo, é muito mais importante do que a escola é a família. Muito mais. Hoje a gente tem aquela preocupação, no meu tempo, talvez se houvesse videogame, eu tivesse ganhado um videogame quando era pequeno, talvez em vez de ficar sozinho lendo, eu ficasse brincando de videogame. Como não tinha, eu tinha que ler. Hoje o meu neto de 10 anos, ele fica no Minecraft, não sei o que e tal, né? E eu fico preocupado. Mas como é que eu quero me preocupar? É a realidade. Eu não entendo essa realidade. Eu, por exemplo, hoje, agora, tenho muita dificuldade em escrever um livro para adolescente. Porque quando eu escrevi Os Caras, por exemplo, foi ainda na década de 80, 90. Ainda não havia o celular, não havia ainda computador, internet, nem nada. Se você ler meus livros, são meninos ricos, numa escola rica, né? Eles querem telefonar, eles vão num orelhão com uma fichinha de metal, bota a fichinha. Imagina, hoje até no maternal eles têm celular. Mas o que eu vou fazer? Era assim no meu tempo. E os que as crianças entendem hoje? Hoje meus livros vendem até mais do que vendia no começo. Não importa, você pode ler A Ilha do Tesouro e não fica achando estranho que eles andam num navio de vela. Por que ela põe um motor? Ninguém pergunta isso, né? O cara aceita a jogada como ela é. Mas se eu fazer um livro hoje, para mim é mais difícil, porque eu não domino esse mundo. Eu realmente não domino esse mundo. Tá? Não sei como é que é. Sabe, o celular para mim é para telefonar. Hoje ele serve para tudo menos para telefonar. Ele serve para tudo o celular. Então é difícil. Eu não posso ser o porta-voz da adolescência hoje. Tá? É uma dificuldade. E eu penso o seguinte: se a família estiver preocupada com a formação do seu filho, vamos supor, essa criança está jogando videogame, o pai passa lá, é domingo de manhã, e fala: filho, vamos jogar bola com o papai? Ele não vai largar o videogame? Vai. Papai é mais importante que o videogame. Mas o papai falou: aproveitar que meu filho está aí distraído com a televisão, com o videogame, vou tomar uma cervejinha com os amigos, porque hoje é domingo, né? Tá? Eu creio, vamos passear com o papai, ele vai largar e vai passear com o papai. Tá? Eu acho que se a gente se der mais para as nossas crianças, na família, não esperar que a escola faça isso, porque uma professora, por melhor que seja, não pode botar 30 crianças no colo ao mesmo tempo. Não dá. Tá? Agora, se puser o teu filho, vem cá, senta no meu colo que eu vou te contar uma história. Ele não senta? Ele senta. Ele senta. E aí, você está dando para ele, não está tirando do videogame. Você está dando uma alternativa mais quente, mais humana, mais gostosa. Eu acho que a saída do futuro ainda é a família. Ainda somos nós. Nós podemos fazer essas crianças. Mas a gente não faz, a gente deixa isso para a escola. Ele dá tudo para os filhos. Aí eu dou tudo pro meu filho, não nego nada. Não sei porque que ele é essa porcaria. Tá? Eu me sacrifico, compro roupa do grife pro meu filho. E tênis da moda pro meu filho. Mas ele não quer tênis da moda, ele quer colo. Ele quer que você converse com ele, que você o ouça. Que você esteja junto com ele. Tá? Mas não. Nós que achamos que ser bons pais é prover os nossos filhos. Gente, aquela história que eu estava contando, você não gosta de... Parece que estou me gabando. Mas a minha mãe, ela não... Eu não me lembro de tê-la visto ler um livro na vida. Ela leu para mim essa historinha ela lê, essa historinha, me lembro que ela lia para mim. E me punha no colo e me contava história. Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, o Lobo e os Três Porquinhos e tudo mais. E ela me fez.
Ela não tinha dinheiro. Eu, na época, gostava muito, na época, hoje trem não está na moda. Mas quando eu era criança, os trens, havia trem no Brasil, isso é uma coisa que vocês nunca ouviram falar. Coisa interessante que é da Subtrilha, é muito bonitinho. E não é de borracha a roda, não é. E havia os trens, uma fábrica da Lionel, americana. Era o meu sonho ganhar um trem na Lionel. Mas é claro que isso... também gostaria de ganhar uma bicicleta. Na época só tinha biblioteca em bicicletas importadas, não havia bicicleta fabricada no Brasil. E era uma coisa, não era qualquer um podia ter. Nunca ganhei uma bicicleta. Mas não me faz falta, eu tive o que importava. Eu tive o colo dela, eu tive literatura no colo dela, eu tive carinho no colo dela. Isso me bastou, me fez. Eu sou o que ela me fez. E ela tinha segundo ano primário. Parece, não sei. Ela lia bem, sei lá. Quando a gente era criança, ajudava muito o letramento, o mundo em que a gente vivia. O gibi era moda, hoje não é mais moda. Então a gente via as figurinhas, ficava imaginando que eram aquelas figurinhas, mas não entendia aqueles balõezinhos que estavam ali. Então a gente se forçava a entender aqueles balõezinhos. Então a gente treinava a leitura para se divertir. E treinava. Cinema, não havia filme dublado. Ou você ia no cinema e tinha velocidade para ler legendas, ou não podia ir ao cinema, porque eu não entendia os filmes, só tinha filme estrangeiro. Hoje todos os filmes são dublados. O moleque nem treina, não precisa mais treinar. Então eles não treinam. Eles não treinam. E aí? Eles não sabem ler? Essa é a história. Eu ainda acho, olha, gente, bom...